Então, gente, bom dia para vocês. Como a gente fez aí, né, na semana passada, deu bem certo, né? Eu vou tentar atender as dúvidas aqui do lado, no chat, tá? Que eu estou observando aqui. Até estou como segurança aqui com o celular do lado, tá? Caso ocorra alguma instabilidade e tal, daí a Cecília me avisa. Mas vamos torcer aí para que corra tudo bem aqui na nossa aula. Na verdade, gente, assim, ó, essa aula eu coloquei ali desequilíbrio ambiental 1 ainda, né? Que é a parte de poluição do ar. Só que poluição do ar 2, porque eu tinha iniciado na outra aula e dei a geral já, gente. Então, assim, a gente só vai complementar com alguns fatores aí, né? Um pouco mais direcionados, tá certo? São vários, né? Então não dá para detalhar cada fator ali, cada consequência, tá? E eu já soube no plantão que vocês tiveram recentemente essa matéria em geografia. Na aula passada alguém citou rapidamente, né? O professor falou tal. Então aqui também, né? A gente acaba complementando aí, né? A parte de geografia, eles acabam migrando, né, para uma parte, claro, né, mais geográfica, mais técnica às vezes, né, de dados e tal. E a nossa aqui é a parte do meio ambiente em si e aquilo que poderia afetar a nossa saúde, tá, gente? Então, assim, aquela brincadeira que fizeram, né? Pô, mas você só fala mal das coisas aí e tal. É que assim, gente, eu acho que não precisa, né, estudar muito, né, para saber o que está acontecendo no planeta, né? A gente sabe que tem várias ocorrências do planeta, gente, que elas têm que acontecer, elas são naturais, tá? Então isso aí tem. Agora sim, tem uma leva, né, de pessoas aí, inclusive cientistas mesmos, né, que negam tudo. Assim, o que a gente fica meio, né, chateado aí, né, como professor, como biólogo, como pesquisador, é que o pessoal leva muito para extremos, entende? Muito para extremos. É só o efeito antrópico, né? Radicais também, né, da parte da ciência. Ou não acontece nada de efeito antrópico. Então, gente, não é assim. Eu vou ficar no meio ali do tiroteio ali da discussão. Então você está em cima do muro? Não estou em cima do muro. Né? Eu estou analisando os dois fatores. Os fatores são naturais, né, que ocorrem aí e tal, né, como a gente está vendo aí na tela, o efeito estufa, e a parte antrópica, ou seja, né, essas ocorrências ali, elas vão acontecendo ao longo do tempo. O problema que a gente tem observado, a gente vai, né, a partir da próxima aula, ver a parte de água, né, e aí nós vamos ser afetados aqui, porque na aula passada a gente falou que até na nossa qualidade do ar aí tá muito boa, mas o acelerar, gente. Então o processo a ser muito acelerado, né? A gente tem observado alguns problemas aí. O efeito estufa, gente, então assim, né, é um fenômeno natural, tá? Pelos gases que ficam ali por cima, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas é um efeito assim que precisa ter, né, no nosso planeta para ter esse aquecimento ali do planeta, para que não cheguemos aí, né, aos extremos, tá? E aí aconteceu algo coincidentemente, né? Ontem que começaram a divulgar, na verdade estava sendo divulgado antes, até o Gustavo tinha postado matéria sobre isso, e entrou, assim, não estava na minha aula de hoje, tá? Mas como ontem foi uma explosão de informações aí na mídia, eu também postei aquela invasão de gafanhotos, né? Que os gafanhotos, os milhões de gafanhotos, quem viu as imagens ali, gente, parece cena de filme aquilo ali. Tá? Parece cena de filme. Até alguns alunos que me procuraram em particular, ou né, comentaram meus posts ali. Meu Deus, que é isso? Não sei o quê, será que não é montagem e tal, né? Algumas pessoas falaram. Se não, eu peguei de sites, eu sempre vou pesquisar, né? Para ver se tem sites confiáveis, tá, gente? Então, é, é de arrepiar a cena. É de arrepiar. Em parte, dá para cancelar 2020. Não cancela porque eu fiz 50 anos e minha festa foi muito linda, tá? Em janeiro. Mas tem a ver com aquecimento global, hein, gente?
tem a ver com o aquecimento global. Claro que tem a ver com um desequilíbrio, que eles deveriam estar numa determinada região se alimentando. Gente, a alimentação deles é, assim, assustadora. Imaginem o Brasil, que tem uma previsão aí deles entrarem no Brasil aqui pelo sul, mas imagine o Brasil, a quantidade de lavouras. Gente, eles derrubam isso de uma vez. Tem outros vídeos que eu não postei, que era de arrepiar mesmo, tá? A concentração deles em troncos de árvores, assim, parecia uma coisa fervendo ali. É assustador. E na parte de... Ô, Rafaela, eles estavam cogitando, tá? Então, não sei. Disseram aí, né, Ministério de Agricultura, tudo mais, que os caras já estão fazendo planejamento aqui no Brasil para conter, tá? Filme terror mesmo, tá? Praga do Egito ali, Victor, assim, ó, muita gente tá levando para esse lado, né? Porque tem a parte lá bíblica e tal, né? Que tem essas passagens, né? E esse aquecimento, gente, que é natural, que está sendo, né, acelerado aí por efeitos antrópicos, ele favorece o metabolismo desses insetos, tá? Ele favorece o metabolismo desses insetos. Olha só, é aquilo que eu estou falando de extremistas. Ah, então a causa, né, dessa nuvem de gafanhotos que eles estão transitando pelo mundo, e já semanas atrás já estavam divulgando isso lá, né, passando ali pela África, né? Então, assim, não é a causa, são fatores que vão se somando para que isso ocorra, tá? Então, tem lá toda a característica metabólica que é favorecida pela parte de calor. Assim, mas tem lugares aí que né, faz calor direto e tal, que não é pelo aquecimento global. Claro que a gente sabe, né? Então, isso tudo pode ser influenciado aí por estações do ano, como nós temos aqui. A gente não tem definidas, mas a gente tem razoavelmente, né, aqui no sul, pelo menos, essas estações, a gente percebe mais ou menos como está mudando, tá? Então, só para abrir esse parênteses, assim, que eu acho que é uma coisa muito recente, né? Agora, o que vai acontecer, gente, é difícil, tá? Então, também é uma coisa nova aí, né? A gente tá, agora nos últimos tempos aí, é tudo coisa nova, né? Então, não dá para prever. Tal dia vai entrar, tal dia vai acabar, tal dia vai atacar. Não é isso, tá? A ciência não se faz assim, certo? Então tá lá, né? O efeito estufa, que eu já vou mostrar o esquema para vocês, que vocês já devem conhecer bem. Então tem a formação normal, natural ali, CO2, tá? Eu botei em vermelho ali porque é, né, um dos principais ali. E para o aquecimento global também, o metano, que a gente já falou mal das vaquinhas, mas não é só vaquinha, né? Lógico, né, gente? Tem a parte vegetal que influencia no metano, né? O cultivo de arroz, né? Porque o metano ele é emitido muito em regiões pantanosas. E quem conhece um pouquinho sobre a produção de arroz, é a produção alagada, é a água ali. Então aquilo começa a mexer. Alguém ligou o microfone aí. Vamos dar desligadinha no microfone, porque tá dando... É que acaba ecoando aqui no meu ouvido, tá, gente? Então, assim, começa a mexer com o solo. Então, acaba emitindo. Então, a emissão de metano pelo cultivo do arroz é muito alta, tá? É muito alta. Então, o pessoal que também, né? Aquela coisa de contemporizar, né? Tá sentando o pau na vaquinha, no gado tal, né? E vai defender a parte da vegetação, mas a parte da vegetação também tem uma parcela ali na parte do arroz, tá? Agora, tem óxido nitroso ali também, né, emitido bactérias do solo. As bactérias também têm que lançar o nitrogênio de volta, né, para ter esse ciclo, correto? O ozônio, que nós vamos falar depois ali, tem uma contradiçãozinha aí rolando, né? Vapor d'água, né, que é fundamental, e gases fluoretados, os substitutos dos CFCs, tá? Muitos professores já devem ter falado do CFC, correto? A gente vai falar na parte prática aqui, clorofluor, né, carbono, que era muito usado, né, em grande escala aí na época dos pais de vocês, que é a minha época, tá? Geladeira, ar-condicionado, tal, aerossóis, né, aerossóis, e uma que é esquecida, e era uma quantidade muito grande, tá?
embalagens que lembram isoporzinho. Você já deve ter comprado lanches com uma embalagenzinha que lembra o isoporzinho, que ela é um pouco térmica. Essa embalagem que vocês já compraram alguns lanches recentemente, é aquela do Marmitex. Sabe aquela do Marmitex? Aí o pessoal fala assim, não, mas eu comprei, né? Fiz um pedido delivery aí, e veio com a embalagenzinha ali. Tem até uma lanchonete perto do Coque ali que vem a embalagem ali com... Só que isso aí, gente, o atual já foi substituído, tá? E olha quem é que ficou famoso na época, que todas as embalagens do lanche vinham com aquele isoporzinho. Eu tô falando isoporzinho aqui de ignorante mesmo, tá? Mas só para vocês lembrarem o que é, que era a base de CFC, o McDonald's. Vocês imaginam a quantidade de lanches. E aí entraram matando em cima, né? Entraram matando em cima. E aí o que eles fizeram? Rapidamente, e aí tem que dar um mérito realmente para eles terem dado ouvido, né? Ter aceitado, lei também, né? Implementou ali. E eles substituíram. Agora, quem come aí, né? Nessa rede, outras redes também, vem a embalagenzinha, aquela de papelão, correto? E até o pacote mesmo, que era tudo coisa de, né, de polidor ali, papelão, tal, né? Então, mais biodegradáveis, correto? Então, só uma curiosidade para vocês, porque às vezes o pessoal fala de CFC e fica falando muito, né? Refrigerador, ar-condicionado, tal. Então, tem mais essa curiosidade para vocês. Até eu já tinha trabalhado essa aula, né, em outros momentos, e os alunos compraram sanduíche e falaram, meu Deus, né? Eu estou contribuindo para o CFC aqui, porque eu estou comprando e veio a embalagem do isoporzinho ali que o professor falou. Então, na verdade, foi substituído. Agora, tem um indício, tá, gente? Que os substitutos dos CFCs, que o pessoal começou, né? Ah, não pode o CFC. Tem que ter outro material para dar continuidade, né, às produções industriais, tá? Então, tem um indício de que alguns países estão burlando isso aí, tá? E eles têm usado um material que não é o CFC, só que é um equivalente na poluição atmosférica e na destruição da camada de ozônio, entende? Só que ainda tem estudos a respeito, tá? Então não vamos se alongar muito nisso, beleza? Então tá aqui os gases principais, certo? CO2 aqui a gente vai falar depois. E o metano aí a gente acusou já, né? A gente já deu tabela de metano ali na aula passada, tá? Então tá aí a parte do efeito estufa, né? Normal ali, e o aquecimento global, que daí é o efeito acelerado. Olha essa tela aqui, bonitinha, super padrão. Só que essa tela aqui, exatamente desse... Claro, a gente copia, né? Na internet ali. Mas tem um complemento meu aqui. Quem será que descobre ali, hein? Qual é a parte que eu coloquei a mais ali, hein? Qual é a parte editada ali? Eu sou um gênio da computação, vocês sabem, né? Mentira, não sou as vacas, porra. As vaquinhas eu colei, tá? Eu colei, porque daí faltaram as vaquinhas ali. Então tá ali, né? Então tá aqui, né? A camada aqui, tá? Gente, não dá risada não. Olha só que perfeição que tá, ó. Né? São mini vacas, tá? Mini vaquinhas. Então tá ali. E aí o que acontece, gente? O complemento dos gases, tá? Deu ali, ó. Vocês estão me detonando ali, hein? As vaquinhas são bonitinhas. Bonitinha, mas elas já sabem, né? Maravilhindo! Eita, lindo! Beleza, Melanie, Caroline ali, ó. Obrigado, hein? Eu sou genial na computação, hein? Uhul! Tá ali, ó. Ah, eu fiz o possível, tá? E ainda fui colando uma por uma ali, ó. Então tá ali, ó, gente. Queimada de combustíveis, né? Os CFCs ali que já foram substituídos, né? As indústrias. E aí vedou isso aqui que vocês, né? Já devem ter estudado. Que trabalho. Ai, ai. Tá bom. Ó, hoje no final eu vou dar uma dica de uma música aí que eu quero que vocês ouçam depois, tá? Mas só para lembrar, porque depois eu esqueço, eu sou meio sequelado. Então tá aqui. Opa, voltou aqui, peraí.
Peraí, que não é isso aqui. Ó, eu apertei sem querer aqui. Gente, então tá aqui. Aí quando vem a radiação, né? Bate, volta, que deveria, né? Escapar uma parte da radiação ali, ela fica batendo, voltando, batendo, voltando, batendo, voltando, e aí se tem esse aquecimento global, tá? Então eu falei que para vocês aí, que vocês devem estudar, né, melhor aí com mais detalhes, deve ser um capítulo inteiro aí da geografia, né? Só que a gente vê aqui essa parte aqui prejudicial dos gases, né? Emitido por efeitos antrópicos, tá, gente? Então, não é simplesmente, né, ignorar. Gente, olha só esses dados aqui que eu consegui, 2018, tá? Então, mexendo com CO2, porque o metano a gente já tinha trabalhado, né, na aula anterior. Então, só para vocês terem uma noção aqui, né? À esquerda, vocês têm os países aí, os maiores emissores de CO2 do planeta, tá? Então, tá lá o Brasil, em megatoneladas, tá? Então, tá ali, ó. Né, megatoneladas. Olha a China, Estados Unidos. Barbaridade, hein? Aí a soma de fatores, hein, gente? Soma de fatores, tá? Aqui, ó. América, aqui, ó. América Latina, aqui, México, Argentina. Argentina, Brasil, desculpa. Brasil e Argentina, tá? Isso aqui era animado, tá? Só que como eu jogo ali na tela ali, eu não consegui colar direito o GIF ali, então acabou ficando pausado ali, beleza? Então, só para a gente ter uma ideia, né, geral aí dos emissores de CO2 do planeta da América Latina, tá? Olha aqui a comparação, né, do CO2, 2018, tá, gente? Então, não são aqueles dados, né, ultrapassados, megatoneladas, China, e a comparação aí com os países da América Latina, tá, gente? E a China é que existe a catapimbas, que é isso? A China que existe aquela hipótese, né, que surgiu, que eles estão tentando burlar os gases substitutos do CFC, tá? Só que ainda tem discussões a respeito disso, o pessoal está investigando, tá certo? Então tá aí, mas não é para ter preconceito não, hein, gente? Porque todo mundo aí tem culpa, né? E a gente sabe da culpa do Brasil na emissão de metano, que ultrapassa, né? Do gado, né? Que ultrapassa aí a parte do arroz, né? Que é em geral, beleza? Então ninguém precisa decorar isso aqui, tá, gente? Esses dados aí, tá? Gente, então essa primeira parte aqui, né? Do aquecimento global, em geral, tem coisas pontuais e tem o geral. Mas essas cenas aqui são bem recentes, são cenas bem trágicas, assim, eu particularmente, né, já há alguns anos começam a circular nessas imagens. Eu falei um pouquinho para vocês disso, da fome dos ursos polares, não é só o urso polar, né, a parte do Ártico ali, mas é que é um animal representativo na parte do gelo e que ele tem um porte muito grande. Então, quando a gente vê um urso, que a gente sempre vê como animal, né, gordão, fofinho, tal, rechonchudo, ele raquítico. Então, vocês vejam a que nível chega, né? E aí eles estão comendo lixo deixado em alguns lugares, né, quando tem a parte do acesso humano, né, o homem deixa, eles vão comendo lixo, eles tentam até atacar pessoas cientistas ali de estações de pesquisa, tá? Infelizmente, tá, gente, tem alguns lugares, tanto no Ártico ali quanto na Antártida, tá, que existem excursões, que são bem caríssimas, tá? Mas existem excursões que vão para alguns lugares ali extremos, tá? E o que se tem visto, gente? Tem pessoas, né? Tem excursões e aí deveria ter um controle, a consciência, né, das pessoas e o controle também dos guias, né? Que o pessoal fica deixando os lixos, então eles levam um monte de lixo ali nas embarcações e eles ficam deixando lixos para trás, até para não carregar na embarcação, de repente vai feder e etc e tal, tá?
é lamentável, né? E eu mostrei para vocês o caso do urso ali, no caso do canibalismo, tá? Não sei se estão lembrados lá que a gente falou, né? Da parte de associações, e a gente falou, os ursos ali, né, os ursos polares estão passando tanta fome que eles estão realizando canibalismo. Essas fotos aí circularam no mundo inteiro para dar um impacto, um choque realmente, né, na população, para que se tenha consciência, né, faça a sua parte, correto? Para que se tenha algo sustentável, né? Então, economia de tudo, né? A reciclagem do lixo. Então, toda essa sustentabilidade a partir da conscientização, tá, gente? Então, a gente reforça o tempo inteiro. Faça a sua parte. Nem que seja por uma tampinha plástica apenas, tá? A gente vai falar mais tarde de outros poluentes, correto? Então, acaba ficando essa cena aqui do urso polar, tá? Olha aqui, gente, aqui tem uma soma de fatores. Os corais aqui, essa foto foi tirada na Grande Barreira de Corais da Austrália. Eles estão perdendo a coloração e perdendo a calcificação, tá? E aí tem uma soma de fatores por causa do aquecimento global, que aí começa a ter um aquecimento ali de uma parte do oceano, tá? Então, o aquecimento global, né, dessa primeira parte. E aí começa a ter uma destruição de organismos, a morte de organismos que precisam ter uma temperatura adequada, tá? Os corais, eles dependem muito de algas para adquirir pigmentação. Mas não só o fato de estar bonitinho ou não estar bonitinho, tá? Então, eles têm toda uma pigmentação ali que são atrativos para peixes, os peixes vão lá comer também, tem uma cadeia alimentar envolvendo, tá? A parte de multiplicação deles ali depende do vigor do corpo. A pigmentação envolve ali proteínas. A calcificação, ela está sendo diminuída, e aí não forma nem o esqueleto deles, tá? A calcificação tem sido diminuída por excesso de CO2 no oceano. Aí a acidificação. Aí formam ali compostos que começam a descalcificar. E descalcificação de equinodermos, descalcificação de corais, descalcificação de tudo, tá, gente? De moluscos, né? As conchas de moluscos. Tem moluscos já nascendo com concha mole, tá? E aí, né, as pessoas vão falar assim, não, isso aí é um processo natural, daqui para frente vão nascer concha mole. Não é, gente. Tá? Então, isso aí tá nítido, né? Essa parte de acidificação dos oceanos, correto? Tá sobrando CO2, o oceano ele acaba puxando, né, uma boa parte, e aí vem o pessoal que defende o seguinte, não estão errados, tá? Mas se o oceano começa a puxar o excedente de CO2, né, que está na atmosfera, isso é melhor, porque daí o CO2 em excesso, ele acaba não contribuindo, né, para essa camada maior ali, que forma ali para o efeito estufa. Beleza. Só que aí puxa para o oceano. E aí tem toda a acidificação do oceano, e aí vem todo aquele desequilíbrio, né, de um ecossistema super importante relacionado à cadeia alimentar. Tá? Também não ajuda na camuflagem de peixes mais coloridos? Com certeza. Cheio de peixe. Tá? Cheio de peixe ali. Vocês devem até lembrar de Nemo, etc., porque tem quinidários, né, poríferos, tudo mais misturado ali naquele desenho. Tá, gente? Então, assim, se for falar de cada consequência que tiver, vai longe. Tá? A chuva ácida é o que o nome está dizendo, né? Chuva ácida aqui, ó, todos os dejetos, né, os poluentes aqui, ó, principalmente relacionado a enxofre e nitrogênio, eliminado aí por nitrogênio realmente do solo, tá? De bactérias, nitrogênio aí de queima de combustíveis, nitrogênio de indústrias, e aí tem reações químicas lá em cima e formam ácidos. A chuva normal já é ácida pelo gás carbônico, tá? Só que aí, concentrações, aí é uma coisa mais pontual realmente, tá? Eu acho que uma das últimas, mais próximas aqui, mais recentes, aconteceu na região metropolitana de Curitiba, tá certo? Mas não foi muito significativo, tá? Então, ela cai em forma de ácido mesmo, tá, gente? E aí, solo vai acidificar, cursos d'água vão acidificar. Se acidificar demais, né, um lago ali, os peixes morrem.
envenenados, as plantas têm queda de folhas, corrosão de caule. Gente, é incrível, impressionante do lado negativo o efeito da chuva ácida, tá? Gases poluentes um pouco mais direcionados, tá? Aqui algumas fotos aí, né, de florestas aí queimadas, né, pela chuva ácida, os buraquinhos ali feitos em lavouras, plantações, a chuva ácida ali na parte da água, corrosão, né, de prédios, né, de esculturas, tudo mais. Eu não coloquei aqui, mas tem a corrosão de lataria de carros, tá? Então, assim, é ácida, tá? É ácida mesmo, não é um exagero no nome, não. E aí, o corpo humano, né? Além, não apareceu nessa lista aqui, só apareceu a conjuntivite, mas tem o efeito na pele, só que aí tem que ter uma concentração grande, tá? E até aquela umidade, às vezes não tá caindo a chuva, mas tem aquela umidade pairando ali ácida, a pessoa vai, né, respirando aquilo, vai aspirando, e aí começa a ter o agravamento das vias respiratórias superiores e inferiores. Então, olha ali, ó, caso de asma e sinusite, inflamações, né, asma brônquica, olha ali os brônquios ali comprimindo, né, sinusite, testa, seios nasais ali. Ô Pedro, ó, morrer, tá, se agravar a situação da consequência, entendeu? E aí, né, a pessoa tá lá tendo problemas respiratórios, ela tem que procurar um médico, então não necessariamente, né, vai levar à morte, correto? Eu não soube de nada, Victor, aqui em Floripa, não, tá? Eu nunca vi registros. Não sei se o professor de geografia ele acabou relatando isso, mas eu nunca vi registros, tá? Então tá aí. Conjuntivite, ó, né? Pegar no olho ali, broncopneumonia embaixo, enfisema, destruição de alvéolos e doenças coronarianas, tá? Precisa gravar também tudo isso, né? Só uma curiosidade, porque às vezes a pessoa, né, a gente tá falando de chuva ácida, porque o solo, porque, né, o prédio e tal, e acaba esquecendo do nosso corpo. E a poluição em geral, né, gente? Poluição em geral, né? O cara tá respirando ali, parece estar fumando. Camada de ozônio, né? A camada de ozônio tá ali, a camada de ozônio, gente, vamos esclarecer. A camada de ozônio, ela fica oscilando, né? Reduz, aumenta, reduz, aumenta, reduz, aumenta, abre buraco, fecha buraco, tá? Isso aí é natural, tá? Então, a proteção que nós temos ali, não sei se vocês entenderam ali a jogadinha da figura, né? Mas nós temos ali o aerossol, né? Do CFC ali, que foi o maior culpado e tal, e aí, né? Nós tivemos toda essa conversão, né, de substâncias aí para substâncias menos prejudiciais, tá? Então, realmente, né, funcionou, foi uma coisa bem radical, um consenso, aquilo que a gente falou na primeira aula, né? Existem aí os congressos mundiais, né, todas as convenções que estabelecem, né, as regras mundiais para isso. Só que os países, eles têm que ter a consciência de que eles precisam apoiar aquilo, assinar documentos, abraçar a causa, né? Então vamos de alguma maneira, né, estabelecer ali os carros precisam ter catalisadores ali nos escapamentos para emitir tanto, né, gás poluente. Vamos melhorar as chaminés aí de fábricas, tudo mais, botando filtros, correto? Vamos reciclar mais, né, material, lixo, tudo isso é investimento, tá? Vamos incentivar a população, né, a utilizar mais aí meios de transporte não poluentes, né? Transportes coletivos têm que ser melhorados, porque daí diminui o número de carros. Imagina, cada um quer sair sozinho com o seu carro. Só que tem que ter melhoria, gente. Senão não vai adiantar, tá? O aumento da camada de ozônio causa o aquecimento. Não é que causa, tá, Isabela? Não é que causa, tá? Só que o aquecimento global, como a gente falou, ele é normal, ele tem que ocorrer. Então, tá ali a parte ali que vai realmente amenizar. Ela vai controlar. Eu não posso ter um aquecimento geral ali, né? Então, ela vai amenizar,
Tá certo? Então bate, volta, bate na camada, volta, correto? Então ela fica equilibrando. O que não pode ter essa discrepância, tá? Então não pode ter essa discrepância. Agora, o causar, não, né? Causar não, diretamente ali não. Beleza? Então o ozônio é isso, né, gente? O ozônio tá ali na camada. Por que eu tô falando isso que oscila? Tá? Olha aqui, ó. Tá, gente? Ó. Gente, aconteceu o seguinte, começaram a divulgar, não foi mentira, tá? Que um buraco, né, um buraco observado, né, na camada de ozônio, ele fechou, tá? Ele fechou. Então, o que a gente tem visto? Onde tinha a maior preocupação ali do buraco da camada de ozônio, né, no extremo, ele está reduzindo gradativamente. Só que como tem alguns lugares que acabam oscilando, né, depende da emissão de gases, depende, né? Só que isso oscila. Então, naturalmente, né, tem até coisas de estação do ano, de temperatura geral, isso aí também vai contribuir. Então, ele começa a oscilar, tá? E aconteceu de um fechamento de um buraco que eles tinham observado, tá? Que realmente aconteceu, de um buraco que abriu, e não necessariamente pelo efeito lá de, né, geral dos gases poluentes, correto? Então, assim como ele abriu, ele acabou diminuindo, não que tenha fechado totalmente, mas ele acabou diminuindo, tá? E aí eles começaram a anunciar o seguinte, já funcionou tudo que foi, né, determinado ali e tal no mundo, e o buraco fechou, e agora a gente não precisa mais se preocupar com o buraco da camada de ozônio. Não é assim que funciona, tá, gente? Não é uma rapidez assim. Tá? Tem funcionado sim. Então tem que dar continuidade. Porque senão o pessoal começa a relaxar. Tá? Essa aqui foi a regressão, né? Do buraco ali até 2019. Pode ver aqui, ó. Né, ó 2019 aqui, mais ou menos, né? 2014 aqui, quando eles observaram ali. Mas foi uma ocorrência só, tá, gente? Então não é algo assim que, não, pronto, ponto final, agora vamos se preocupar com outra coisa. Tá? E a inversão térmica, gente, a inversão térmica, ela acontece também, tá? Ela acontece. Quem mora aí no interior, ó, já deve ter visto isso, né? Quando você viaja aí para a serra, tal, tá relacionado muito com o frio, né? Quando chega o frio ali ou quando tem uma alteração de temperatura ao longo do dia, você tem uma inversão térmica, tá? Então o ar quente ele costuma subir, né? Menos denso. O ar frio desce. Quando o ar frio desce, ele se encontra com a superfície aquecida ali pelo dia, né? O sol bateu, tal, e aí aqueceu. Aí sobe. Aí lá nas camadas mais superiores está frio. Aí desce. Aí esquentou. Aí sobe. Vocês entenderam? E como fica isso aqui assim, ó, tá? Quando tem a parte ali de até poluentes e tudo mais, poeira, né? Quando não chove, aí ele vai circulando. E essa circulação que é importante, tá? O que acontece com a inversão térmica, gente? A inversão térmica é quando tem meio que um choque de temperatura. Tá? Tem um choque de temperatura, tá certo? Então, quando esfria muito, e aí está muito relacionado à cidade, porque daí tem poluentes, tem um monte de coisa ali, né? Aglomerada, tem prédio de um lado, prédio do outro, prédio na frente, prédio atrás, e aí forma aquela estufa, tá? A gente já falou, né, que a gente não sofre muito esse dano aqui. Aqui atrás de mim, ó, quem está vendo minha foto, tem uma foto de inversão térmica aqui, tá? Só que acontece, gente, quando esfria muito embaixo, tá? Esse ar ali, ó, né, que estaria descendo, ele fica ali. Era para ele bater ali na superfície, esquentar e já começar a subir. Só que aí o que acontece? Como já esfriou no tempo, né? Por isso que a gente falou do inverno e tal, ele baixa, ele esfria e fica. Claro, né? Temporário, né? No campo ali e tal. Só que na cidade ele acaba ficando retido. E aí essa retenção que fica desse ar frio aqui não faz circular. E aí começa a ter essa parte, vocês estão vendo aqui, acho que tem gente que não está me vendo, né? Mas eu estou mexendo com as mãos aqui, depois vocês dão uma olhada no vídeo, tá? Então fica uma parte em cima, vocês imaginem, fechado de todos os lados. Claro, eu estou fazendo aqui, né? Parece um metro quadrado aqui, não é, tá? Fechado de todos os lados, mais em cima. E nós aqui no meio.
Respirando o quê? Então, vocês imaginem, quem é de repente tem alunos aí que vieram, né? A gente acaba dando São Paulo como exemplo, tá? Eu amo São Paulo, nasci lá, mas tem essa parte muito complicada. Às vezes você está chegando de avião, você vê essa imagem aqui, ó. Está chegando, ou você vai numa parte mais alta de São Paulo, dependendo da época do ano, dependendo do horário até, você vê pairando. Quem tá andando ali e tal, que não tá muito acostumado, fala, nossa, tá meio nublado o tempo. E o dia está aberto, gente. Chega a dar até quando vai entardecendo, começa a dar um friozinho, tá? Começa a dar um friozinho, porque tá sendo retido ali, ó. E o cara vai respirando aquilo. Quem não está acostumado, tá? Vai sentir na pele isso. Ah, o cara vai passar, vou lá passar um mês ali em São Paulo. Gente, quem tem rinite, sinusite, o cara vai ficar se esfregando o tempo inteiro. É irritante. Eu tenho, particularmente, tá assim. Irrita o olho, começa a lacrimejar, o cara não sabe de onde. Entende? Então, assim, é horrível, assim. Você vê, assim, carros, né, que foram deixados, né, na rua, roupas, às vezes, no varal, tal. Você passa a mão, às vezes, gente, você tira a fuligem dali, tá? Agora que as placas mudaram dos carros e tal, a gente via antes tinha uma placa que era meio amarela, tal, antiga, né? Que você via, às vezes você nem via o nome da cidade direito ali, de longe. Só que você via que ela tava meio cinza por cima ali. O cara já disse, deve ser de São Paulo. Entende? Então, assim, respira, fuligem. E aí, gente, o que acontece? A pessoa que fica nessa estufa, como se ela tivesse fumando carteiras de cigarro. E o cara não é fumante. Então, imaginem a consequência que isso vai dar para o organismo, gente. O Victor, já não sei para onde não ir. Como assim? Tá apavorado aí? Pois é, gente, mas é a realidade, né? Por isso que a gente tem que explorar muito, né? Outros meios de transporte, por exemplo, né? A gente poderia ter uns transportes melhorados aqui na nossa cidade, né? Pra gente, assim, bicicleta, né? O pessoal que anda de bike aí. Temos ciclovias em alguns pontos, não temos em outros, tá? E outro problema que acontece na nossa cidade, aí é a parte de geografia, né? Tem lugares que são muito íngremes. Então, se o cara não é aquele atleta ali, né? O cara vai penar pedalando. Claro que é exercício, mas não é assim, né? No dia a dia ali, não é todo mundo que está acostumado, tá? Às vezes a gente vai pegar ali a ciclovia ali da Beira-Mar, só que aí a conexão que acontece, entende? Uma vez eu vi uma reportagem, não lembro se foi no colégio, dos jornalistas medindo a qualidade do ar que a pessoa expirava. Ser semelhante ao do fumante, claro. E aí, Elita, olha só, hein? Olha só, tá? Vocês são jovens aí, não podem entrar nesse vídeo. Vocês imaginem, um fumante vivendo nessas regiões. Aí que está. Olha aqui as imagens da inversão térmica, ó, pairando aqui. Lembrem que a inversão térmica, ela existe, tá, gente? Quem viaja pela serra, você vê pairando assim, parece uma nuvem branca em cima, assim, da vegetação e tudo mais, tá? Às vezes é orvalho e tudo mais, mas não é, tá? Então, olha aqui, ó. Essa é a inversão térmica, tá? Para a gente ficar com essa imagem aqui, correto? Cada inspiração é menos 5 segundos de vida. Então, tá aí, ó. Então, a gente vai fechando aqui, tá, gente? Beleza? Então, fica aqui. É isso. Cecília, eu acho que eu respondi as perguntas ali. E eu queria deixar aqui, gente, uma dica de uma música. É da minha época, eu sou bem velho, tá? Eu vou digitar aqui no chat, tá? Ó, quem puder, tarefa, tá?
ouça essa música, presta atenção nessa letra que é da década de 80, para ver como a gente não aprende nada. Eu acho essa música assim uma obra-prima. Quem não gostar, não precisa ouvi-la inteira. Mostrem para os pais de vocês. Deixe anotado ali, ó. O Sal da Terra, Beto Guedes. Fica a dica para Cecília aí também, hein? Tá? Ó, o Sal da Terra, Beto Guedes. Mostrem para os pais de vocês. Vocês conhecem, né? Pergunta para os pais, avós aí. Fala assim, ó, vocês conhecem essa música que o professor indicou? Depois eu quero saber, semana que vem, se vocês ouviram ou se os pais ali falaram alguma coisa. Tá certo, gente? Então a gente já vai encerrando por aqui, Cecília. Pode ser? Pode ser, professor, perfeito. Falta quantos minutos ali? Uns 2 minutos? 3 minutinhos, se tu quiser conversar mais com eles. Então, gente, tem mais alguma dúvida? Belezinha, semana que vem, falar mal da água, hein? Aí Floripa vai entrar com tudo. Tá certo? Então a gente pode encerrar por aqui. Minha idade, Rafaela, eu fiz 50 anos esse ano. Cinquentinha. Beleza? Gente, um beijo enorme. Muita saudade. Tá? Vou desligando aqui a gravação.